reputação do Mossad é lendária, mas até mesmo lendas cometem erros. Na década de 70, eles cometeram um grande erro. A inteligência estrangeira israelense recusou um pedido para assassinar um extremista iraniano em ascensão, pensando que seu próprio povo cuidaria dele. Mas eles não fizeram. E seu regime vem aterrorizando a região desde então. Bem-vindo à República Islâmica do Irã. Há muitos governos corruptos e violentos no mundo. Então, por que este foi o maior erro do Mossad? Isso não ficaria claro pela cobertura jornalística atual. O regime do Irã desencadeou uma campanha de repressão. O regime é realmente brutal. O regime brutal que governa o Irã há décadas. Mas o Irã costumava ser bastante próximo do Ocidente, incluindo Israel. Mas no final da década de 1970, a lua de mel estava chegando ao fim. O rei pró-ocidente do Irã enfrentava dificuldades. Por um lado, o Shah modernizou rapidamente seu país. Durante seu governo, a economia do Irã cresceu rapidamente. As taxas de alfabetização dispararam. As mulheres prosperaram. Empresas estrangeiras disputavam para investir. Alguns ocidentais previram que o Irã logo seria capaz de competir com as nações europeias mais desenvolvidas. Nosso país, nos próximos 10 anos, será o que vocês são hoje. Nos próximos 25 anos, de acordo com outras pessoas, não estou dizendo isso, estaremos entre os 5 países mais prósperos do mundo. Por outro lado, o Shah não era exatamente um favorito incontestável. Como a maioria das pessoas que se chamam sem ironia de Rei dos Reis, o Shah estava mais interessado em manter seu poder do que em construir uma democracia. Ele utilizou as mesmas táticas de ditadores mundiais, controlando a imprensa, vigiando os cidadãos, prendendo e torturando dissidentes. Os clássicos. Sua polícia secreta era uma das mais temidas no Oriente Médio. Isso se deve, em parte, à recusa de muitos iranianos em reconhecer a autoridade do Shah. Eles o viam como um fantoche do Ocidente, apoiado pelos britânicos e americanos, representando a influência persistente do imperialismo ocidental. Para piorar as coisas para o Shah, suas reformas não beneficiaram a todos igualmente. De fato, a economia crescia, mas a desigualdade entre ricos e pobres também. A riqueza e o progresso do Irã foram distribuídos de forma desigual e a população estava atenta. A oposição ao Shah estava crescendo e ele sabia disso, mas seu oponente mais perigoso não era a inteligentsia secular, os estudantes radicais ou mesmo a classe média. Era um clérigo religioso linha dura chamado Ayatollah Ruhollah Khomeini, porque Khomeini tinha a rara habilidade de atrair muitos tipos diferentes de pessoas. Como os intelectuais, ele repudiava os abusos aos direitos humanos do Shah e a hipocrisia das potências ocidentais que discursavam sobre direitos humanos enquanto sustentavam o regime do Shah. Mas Khomeini também via as modernizações e reformas do Shah como um ataque ao Islã. Ele queria um governo teocrático, e o Shah, que gostava de seus luxos, não era exatamente um governante piedoso. O discurso de Khomeini cativou a audiência. Ele e seus seguidores inundaram o Irã com fitas cassete de seus sermões inflamados. Logo eles se uniriam em um movimento furioso. O Shah podia ler os sinais, mas estava doente e incapaz de agir. Ele fugiu de seu país, deixando um primeiro-ministro interino no poder. Eu sinto pena do novo cara. Se o movimento de Khomeini tivesse sucesso, manter o emprego seria o menor dos problemas. Ele teria sorte de manter a cabeça no lugar. Então, em um dia, ele recorreu ao Mossad com um pedido. Livre-se de Khomeini. Por favor. O Mossad sabia que Khomeini era uma ameaça. O cara era um extremista total que acusou o Shah de ser, entre outras coisas, aquele espião judeu, aquela cobra americana, cuja cabeça deve ser esmagada com uma pedra. Bem, não é isso. Especial? Então Israel considerou o pedido. Eles deveriam se livrar de Khomeini? Ou ele era só fala e sem ação? Por um lado, o cara era claramente uma má notícia para Israel. Mas ele também era um líder político. Ele fez sermões desagradáveis e ameaças graves. Mas ele não havia realmente cometido nenhum ato terrorista. Ele pode ter sido popular, mas o exército iraniano não podia permitir que assumisse o poder. O Mossad optou por não se envolver. Como todas as outras agências de inteligência ocidentais, eles subestimaram Khomeini. Menos de um mês após a fuga do Shah, o clérigo inflamado assumiu o governo.
O Ayatollah Khomeini aparentemente assumiu o poder total no Irã esta noite, como prometido, em mais uma convulsão sangrenta que varreu o país recentemente. Aparentemente da noite para o dia, milhões de iranianos se viram vivendo sob uma teocracia xiita fundamentalista. Mas os capangas de Khomeini não miraram apenas nos iranianos comuns. Em menos de um ano após o Ayatollah assumir o poder, jovens estudantes radicais inspirados por sua retórica anti-americana invadiram a Embaixada dos Estados Unidos da América. A Embaixada Americana em Teherã está nas mãos de estudantes muçulmanos esta noite. Aproximadamente 60 americanos estão iniciando o 6º dia de cativeiro nos Estados Unidos. Embaixada em Teherã. O governo do Irã deve reconhecer as graves consequências que resultarão se algum dano vier a qualquer um dos reféns. Eles sequestraram mais de 50 americanos, mantendo-os por mais de um ano. Os reféns estão em nossas mãos e nós os protegemos fortemente. E estamos prontos para que, no caso de qualquer intervenção militar, nós os destruiremos. O reinado de terror do Irã começou. O Irã é enorme, mas as ambições de Khomeini eram maiores. Ele almejava controlar não apenas seu país. Ele queria espalhar sua versão do Islã por todo o globo. Ele sabia exatamente como fazê-lo. Terror. Os homens do Ayatollah não eram estranhos à violência. Eles já haviam estabelecido um relacionamento caloroso com a Organização para a Libertação da Palestina, que nos anos 1970 sequestrou aviões e tirou a vida de atletas e crianças escolares. Alguns dissidentes iranianos chegaram a treinar com a Organização para a Libertação da Palestina. Mas Khomeini não aprovava o estilo da Organização para a Libertação da Palestina. Ele desejava criar uma milícia mais alinhada aos seus princípios islamistas. E ele sabia exatamente onde ir. O sul do Líbano estava repleto de muçulmanos xiitas negligenciados por décadas pela elite libanesa. Eles eram o alvo perfeito. Religiosos, descontentes e com uma conta a acertar. Os homens do Ayatollah criaram uma guerrilha bem treinada e fortemente armada de xiitas libaneses, leais principalmente ao Irã. A milícia tinha um nome grandioso para combinar com as ambições grandiosas de Khomeini, o Partido de Deus, em árabe, Hezbollah. O novo projeto de Khomeini logo começou a prejudicar. Não que o Líbano precisasse de mais caos. O pequeno país enfrentava uma complexa e brutal guerra civil, com diversos envolvidos no conflito. Os libaneses estavam lutando entre si. Mas, ao mesmo tempo, várias facções também estavam lutando contra palestinos, israelenses e sírios. Era uma bagunça. Hezbollah fez uma bagunça aqui. Eles começaram bombardeando a sede das Forças de Defesa de Israel no Líbano. Depois a Embaixada Americana. Quartéis dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América e do Exército Francês. Depois eles levaram o show para a estrada. Espanha, Kuwait, Grécia, Arábia Saudita, Turquia, Tailândia, Argentina, Panamá. O Hezbollah atacou todos eles. Muitos de seus alvos eram judeus ou israelenses, mas muitos não eram. Porque o Hezbollah responde ao Irã, e o Irã tem muito de inimigos, incluindo os Estados Árabes do Golfo. O Irã financia, arma e habilita células radicais, violentas e subversivas na Palestina, Iraque e em quase todos os países da região. Um centro comunitário judaico na América Latina? Um avião comercial? Como isso serviu aos objetivos do Irã? Simples. Isso demonstrou a habilidade deles de atacar em qualquer lugar e momento. Se Israel insistisse em existir, tudo bem. O Irã usaria o Hezbollah para retaliar. E ninguém poderia prever como ou onde eles atacariam a seguir. Mas o que o Hezbollah ganha com isso? Porque eles estão apenas atendendo aos pedidos de um país estrangeiro. Não podemos descartar o idealismo religioso. Mas não vamos esquecer que o Irã paga generosamente ao Hezbollah para realizar seus atos de terror na ordem de 700 milhões de dólares por ano. US$ 700 milhões em um país sufocado por sanções internacionais. E isso é apenas a ponta do iceberg. Apesar da economia fraca, o Irã financia grupos terroristas ao redor do mundo. No Iraque, no Paquistão, no Bahrein, no Iêmen, no Afeganistão, na Arábia Saudita, em Gaza e na Cisjordânia. A lista é extremamente diversa. Grupos terroristas podem parecer semelhantes para um observador externo. Eles todos são capazes de atrocidades similares. Mas no fim, todos têm seus próprios interesses e crenças. Então, por que o Irã investiria em tantos grupos terroristas diferentes? Bem, o Irã quer poder.
E quanto mais vazios de poder ele puder explorar, mais influência terá na região. Mas também quer se livrar completamente de Israel. O governo iraniano financia prontamente os ataques a um país que eles denominam de Pequeno Satanás. Quando grupos palestinos, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica, invadiram Israel matando 1.200 pessoas e fazendo 240 reféns, os líderes iranianos comemoraram. Um porta-voz elogiou o ataque como o maior sucesso do mundo islâmico. Se você me perguntar, o maior sucesso do mundo islâmico está em sua rica cultura, realizações acadêmicas e arquitetura deslumbrante. Esta declaração cruel, ahistórica e mutuamente insultante diz tudo o que você precisa saber sobre as prioridades distorcidas do regime iraniano. O ataque de 7 de outubro destacou outro dos prodígios terroristas do Irã. Por décadas, os rebeldes Houthi têm semeado o caos no Iêmen graças ao generoso pagamento do Irã. Eles decidiram pausar os ataques a civis no Iêmen para invadir navios e disparar foguetes contra Israel e os Estados Unidos da América. Bases militares. Se há dúvidas sobre a conexão entre o Irã e os Houthis, a bandeira dos Houthis deixa isso evidente. Ela proclama, em verde e vermelho, Deus é o maior, morte à América, morte a Israel, uma maldição aos judeus, vitória ao Islã. A bandeira é uma derivação direta do slogan cativante do regime iraniano, além de ser um pouco mesquinha. Morte aos Estados Unidos da América. E morte a Israel. Ah, isso é realmente criativo. Quando o regime iraniano diz morte a Israel, eles estão falando sério. E qual é a melhor maneira de devastar um país de 9 milhões de pessoas? Armas nucleares. O Irã tem interesse no desenvolvimento nuclear desde os anos 50. Sob o Shah, eles assinaram um tratado de não proliferação, concordando em não desenvolver armas nucleares. Isso aumenta a segurança de todas as nações, ao reduzir significativamente o perigo de guerra nuclear entre as nações. Mas o do Shah se foi desde 1979. Os fundamentalistas no poder hoje não têm interesse na não proliferação. É indubitável que não se pode confiar armas nucleares ao regime. O supremo líder Ayatollah Khamenei disse que o Ocidente não poderia impedir o Irã de construir armas nucleares, mesmo que quisesse. Não é segredo que nos tornamos um estado limiar nuclear. Isso é uma realidade. Também não é segredo que temos as capacidades técnicas necessárias para fabricar uma bomba nuclear. Embora ninguém assuma publicamente a autoria da sabotagem do programa nuclear iraniano, vários países têm interesse em atrasar a capacidade do Irã de construir a bomba, incluindo os Estados Árabes do Golfo. De fato, diversos estados do Golfo, já exaustos do Irã, normalizaram relações com Israel. E o regime iraniano não está feliz com isso. Então eles fizeram tudo o que podiam para impedir um possível acordo de normalização entre Israel e Arábia Saudita. Desde 7 de outubro, as conversas foram interrompidas devido ao foco de Israel na guerra em Gaza. É uma grande vitória para o regime iraniano, porque eles não querem paz. Eles rejeitam normalização, cooperação e estabilidade. E ninguém está mais ciente disso do que os próprios cidadãos deles. Os principais críticos do regime não são os governos ocidentais, especialistas em direitos humanos ou a Organização das Nações Unidas. São os próprios iranianos comuns. Eles já tentaram se levantar contra o seu governo antes. O regime fez o seu melhor para esmagar a dissidência, mas o povo está se levantando. Foi uma semana de protestos históricos no Irã, uma mudança monumental para a República Islâmica. A Brigada de Polícia Moral do Irã prendeu um jovem de 22 anos, chamado Mahsa Amini. Seu crime? Não usar um lenço na cabeça. Ela morreu sob custódia 3 dias após sua prisão. A morte de Mahsa Amini tocou uma ferida realmente aberta, e é por isso que estamos vendo esses protestos. Os iranianos estão cansados de serem policiados e assediados. Eles estão cansados da total falta de interesse do governo em direitos humanos. Eles estão cansados de viver sob uma ditadura fundamentalista estrita que restringe o fluxo de informações. Eles estão cansados da economia debilitada, má reputação e líderes totalitários. Eles estão cansados de seu próprio governo matando, torturando e prendendo-os por crimes como mostrar o cabelo em público. Eles estão preparados para a mudança. Eles estão famintos por isso. O governo do Irã conseguiu destruir milhões de vidas, lavar o cérebro de pessoas inocentes com ódio, fanatismo e terror, restringir severamente seus próprios cidadãos e pisotear todos os direitos humanos básicos.
mas também trouxe à tona a resiliência e a força do povo iraniano, que tem abalado seu país com a força de sua raiva. Enquanto jovens lutam em casa, expatriados no mundo se unem a manifestações pró-Israel, apoiando seu antigo aliado. É comum ver uma bandeira vermelha, branca e verde em meio a um mar de azul e branco. Não há absolutamente nenhuma maneira de eu ficar quieto, e eu tenho que me manifestar, especialmente quando vi o povo do Irã, tão corajosamente mostrando seu apoio a Israel e ao povo de Israel. A maior parte dos iranianos não deseja destruir Israel. Eles desejam se libertar do controle governamental e viver em liberdade. E eu estou ansioso pelo dia em que eles consigam derrubar o seu regime. Eu não sou um vidente nem um viajante do tempo. Não posso afirmar com certeza o que teria ocorrido se o Mossad tivesse concordado em assassinar Khomeini em 1979. Outro déspota impiedoso poderia ter substituído-o. O governo do Shah talvez sempre estivesse fadado ao colapso. Mas eu sei que todos os impérios eventualmente caem, e a República Islâmica do Irã não é diferente, e o mundo parecerá muito mais brilhante quando isso acontecer.